eu não sei se é uma percepção minha, apenas uma percepção minha, na odontologia eu escuto muito mais experiências ruins de pessoas que fizeram sociedade, montaram um consultório junto com outros colegas. No final das contas, eu acabo ouvindo muita reclamação desses sócios. Briga, incompatibilidade, acaba tendo algum tipo de incompatibilidade na hora de tomada de decisão. E aí essa diferença chega até o ponto de você perder a amizade. Eu tenho a impressão que é por isso que muitas pessoas acabam perguntando, alguns alunos nossos em aulas, perguntam se é bom ter sócio dentro do consultório. A gente está aqui para responder essa pergunta para você, sobre uma ótica nossa, sobre uma ótica de quem já é sócio, de quem já tem sócios e consegue conviver durante muito tempo com esses sócios. Mas com essa ideia, muito dentista acredita nisso e geralmente tenta empreender sozinho. Qual que é o problema de empreender sozinho? Empreender sozinho, montar um consultório sozinho, é uma atividade difícil pra caramba, é árdua, é complexa, porque se de fato você levar a sério, é um caminho muito cheio de desafio. E aí eu vou listar desafios aqui. Tomada de decisão, né? Quando você você vai comprar um equipamento, você vai comprar uma peça, você vai comprar um produto, você vai comprar qualquer coisa, você tem que tomar uma decisão. Às vezes, comprar um produto de 10 reais é fácil, mas às vezes fazer um investimento de 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Na odontologia, na radiologia, por exemplo, os investimentos mínimos que a gente faz é de 100 mil para cima, né? Então, tomar uma decisão de fazer uma compra dessa é uma decisão bem difícil, bem complexa, principalmente porque viver para tomar decisão é você estar sempre numa corda bamba, uma corda que é um pedacinho de fio que você pisando e tentando se equilibrar. Muitos acabam desistindo por conta da quantidade desses problemas, né? dessas situações, né? E você precisa ter meio que um olho de lince para todas as situações. Quando você está só, que você passa a trabalhar só, esses problemas eles se intensificam, porque você não vai ter braços. Na hora que você tem um sócio, isso acaba facilitando, né? Você vai lá, pede uma ajuda. Se o teu sócio for um cara muito alinhado, ele tem realmente essa pegada de conseguir te ajudar, fazer a coisa acontecer, né? Mas muitos acabam desistindo. Passam por aquela dificuldade toda, acabam desistindo do seu consultório e fecham literalmente seu consultório porque talvez não estivessem preparados para ter um negócio ou talvez não estivessem preparados para poder gerenciar esse negócio. Isso é o que a gente vê de padrão hoje na odontologia. Mas eu vejo assim, nós estamos num momento crucial para a gente tomar uma decisão de ter um sócio ou não. A gente vai entrar numa crise, todos na verdade já estamos em crise, mas essa crise ela vai ser um pouco mais profunda. O pessoal do Instagram aqui, o pessoal do Facebook, do YouTube, todos nós passaremos por algum tipo de crise, ainda que seja uma crise rápida, nós passaremos por uma crise. A expectativa é que essa crise vai demorar aí por volta de um ano para a gente voltar a uma, digamos assim, uma normalidade, né? Algo que a gente tinha antes de tudo acontecer. Então esse momento é um momento que eu particularmente acredito que muitos pequenos consultórios vão quebrar, vão literalmente fechar. E ter sócio talvez seja a grande sacada de você manter uma relevância no mercado, se manter no mercado, atendendo seus pacientes e continuar sendo um profissional com um espaço físico próprio e que tenha a sua própria cara para continuar o seu negócio. E isso eu acho que é quase como um bote salva-vidas para você que tem um negócio hoje dentro da odontologia. Claro que isso vai depender, você não vai tomar uma decisão, a partir de amanhã eu tenho sócio. Não, não faz sentido. Mas isso vai depender também da situação que você está. Se você hoje está bem, não tem sócio, está rodando bacana, cara, mesmo com todo esse problema você consegue ter uma perspectiva legal, você não vai dividir o seu bolo. E se você consegue tocar o seu negócio, não tem por que você incluir mais uma pessoa, pelo menos nesse momento. Lá na frente, de repente, pode valer a pena, né? Mas eu tenho certeza absoluta, assim como você, quando não tem confiança num sócio, você não deve fazer uma sociedade, eu tenho 100% de certeza que ter sócio numa situação como essa, quando você tem confiança
em que você divide as responsabilidades, pode ser realmente uma bela sacada para esse momento. Né? Por quê? E com um sócio, quando você tem um sócio, você tem algumas coisas que são fantásticas. Primeiro, você soma sonhos. Né? Eu particularmente acho que todo negócio ele deve começar com um sonho de empreendedor. Né? Eu quero montar um consultório para poder deixar o Brasil inteiro embelezado. Aí você vai lá, monta um consultório com procedimentos de harmonização facial, você monta um consultório para estética dentária, enfim. E quando você soma sonhos com outra pessoa que tem um sonho igual, né, aí a coisa fica melhor. Porque você vai começar quando um sonho é junto, né, a coisa fica um pouquinho maior e, consequentemente, você consegue fazer a coisa acontecer. E eu acredito muito nisso. Você pode somar habilidades. Aliás, eu acho que essa é a grande sacada da sociedade, sabe? Que às vezes você vai montar um negócio, você é muito bom numa coisa, mas existe uma outra coisa que é determinante para o teu negócio bombar, não acontece porque você não tem essa habilidade. Eu vou me citar particularmente aqui, por exemplo, eu sou um cara maravilhoso em estratégia, eu sou um cara maravilhoso no marketing, com certeza eu me sinto um cara acima da média dentro da minha profissão nisso, porém, eu sou um cara que em finanças é uma verdadeira lástima. Eu sempre digo, eu sei ganhar dinheiro, mas eu não sei gastar. Isso é uma dor minha que eu preciso corrigir. E estou indo em direção a isso. Muito por isso, quando eu monto clínicas ou quando eu monto negócios, eu procuro pessoas que entendem muito de finanças. Por quê? Fica mais fácil a gente somar. Né? A própria Julie, ela não é só mão de vaca. Ela é uma pessoa que controla muito bem o dinheiro. Né? E assim nos outros negócios. Eu tenho essa possibilidade de andar junto a pessoas que realmente me agregam. Uma outra coisa que também é muito interessante é somar apoio e motivação. Quando você tem um sócio que te apoia, ou quando vocês se apoiam e te motivam, cara, é muito bom, porque você chega num determinado momento, sempre em qualquer negócio, se chega num momento, você pode ter certeza que você vai estar down, você não vai estar bem. Né? Durante 3 dias seguidos, se vocês não estão acompanhando as lives, a Julie, por exemplo, não estava bem para fazer live. E a gente estava ali, não, a gente vai fazer, vamos acontecer. Até para ela não se entregar para a doença, para a dificuldade, vamos lá, vamos fazer. Mas infelizmente hoje não teve como, porque realmente ela estava muito mal, não estava bem. Então hoje ela não está com a gente aqui. Mas nesse momento a gente poderia, sabe, tá interagindo, fazendo a coisa acontecer pela motivação, um ajudando o outro. E isso é muito bom. Ainda, pela motivação, também dividir tarefas, porque quando você tem outra pessoa te ajudando, fica mais fácil. Ah, olha, eu vou viajar, vou fazer uma viagem com minha família. Ah, não, pode ficar tranquilo, deixa que eu seguro o barco aqui. Ah, não, vamos dividir aqui a necessidade, ó, você fica com a parte financeira, eu fico com a parte estratégica, e aí vamos conversar cada um na sua área. E também você pode dividir os riscos. Né? Você monta, eu dei o exemplo aqui da compra de um equipamento, você vai gastar 100 mil reais, existe um risco de você não conseguir pagar. Né? Mas se você tem uma pessoa, um sócio que batalha junto com você, que tem um alinhamento com você, com certeza absoluta, o risco diminui. Mas ele ainda existe. Né? E aí, você correr risco dividido por 2 é mais fácil. É mais tranquilo. É mais tranquilizador. Num momento como esse, por exemplo, com toda essa situação da Covid-19, é fundamental que tu tenhas uma pessoa até para te aconselhar, porque muitas pessoas tomaram decisões assim, apressadas, com uma vontade louca de tentar resolver o problema de uma vez, e aí acabou tomando decisão precipitada. E, de repente, não conseguiu realmente ter um resultado melhor. E a gente ainda está vivendo isso e vai continuar vivendo isso. Então, tomar decisão precipitada sem ver o que está acontecendo também não é legal. E com sócio, às vezes, tem o cara que, opa, peraí, calma, vamos respirar, né? Vamos pensar, vamos levar isso a sério, vamos pensar como é que a gente pode fazer isso junto. Mas você vai fazer sociedade com qualquer pessoa? Claro que não. Você não vai pegar uma pessoa de qualquer lugar, de qualquer maneira.
e você vai montar uma sociedade. Não é só porque você está passando dificuldade que você vai fazer sociedade. Não é só porque você está cansado que você vai fazer sociedade. Você vai simplesmente, primeiramente, confiar na pessoa. Acho que não tem nem que discutir nesse sentido, né? Tudo começa pela confiança. Acho que ninguém ia montar um negócio sem confiar em alguém, né? E ainda que seja parente, aderente, amigo, tem que ter muito cuidado, mas a confiança vem acima de tudo, né? Mas além da confiança, o que eu posso fazer para escolher um sócio, né? Falei aqui a primeira, eu acho que, na minha opinião, a primeira é você estar 100% alinhado ao propósito desse teu sócio, né? Não adianta o teu sócio querer ir pensa que o propósito dele é curar a fome no mundo, resolver a fome no mundo, e o teu propósito é uma coisa completamente diferente. Em vez de fome, é acabar com o desperdício de água, né? Então, cada um vai em uma direção e aí vocês não vão se encontrar no meio do caminho. Ainda que um seja fome no mundo, o outro seja cuidar de pobres, um dia você pode até se alinhar, né? Aí faz sentido. Mas um quer água e o outro quer fome, vai ser muito difícil você se alinhar lá na frente. Ainda que sejam muito nobres os objetivos, os propósitos, com certeza absoluta, vocês vão chegar a um momento de desalinhamento. E, consequentemente, você não vai ter aquela possibilidade de crescer junto com o sócio, né? Os objetivos precisam ser comuns, tal qual um casamento, né? Quando você monta uma sociedade, você precisa entender que o seu sócio, ele também não só está indo numa direção, mas ele também deixa checkpoints, ou seja, pontos de objetivos que sejam comuns a você, porque senão um vai parar mais na frente e o outro vai ficar parado no lugar. Outro exemplo, né? Tem gente que, por exemplo, quer ganhar o suficiente só para pagar a escola das crianças e ser feliz dentro de um apartamento pequeno. Tem um outro que pensa muito grande. Então, esse desnível de ambição, o desnível de percepção de vida. Um gosta muito de viajar para o Nordeste, o outro gosta de viajar lá para o Sul sempre. Então, quer dizer, as direções são opostas. Então, a gente precisa ter uma certa clareza nesse sentido quando a gente faz uma sociedade, para que a gente não implique em objetivos diferentes. É claro, você não é igual a todo mundo, né? Às vezes vocês vão divergir como sócios. E divergência é muito bom, porque você vai agregar junto com essa pessoa, né? Se você for uma pessoa flexível, e isso é um tópico muito importante, flexibilidade, você vai conseguir agregar o conhecimento dele para você. Mas você precisa saber que vocês estão indo na mesma direção. E uma outra coisa que é fundamental é você trazer um sócio que conheça o seu tipo de negócio, ainda que pelo outro prisma, né? Poxa, eu conheço muito de odontologia, lógico. Na maioria das vezes, você vai contratar um dentista para ser o seu sócio. Mas você pode contratar um administrador que entende muito de gestão de saúde, em saúde, para ser um sócio seu. Ele fica na administração, você fica na parte técnica. Mas desde que ele entenda um pouco de saúde e que você entenda um pouco de administração, senão vocês vão entrar em algum conflito em algum momento. E isso é legal. Isso é legal que você entenda que uma pessoa complementa a outra, que aquela pessoa pode te complementar, né? Mas definitivamente vocês precisam, sob algum prisma, falar a mesma língua. Isso é muito importante. E ainda que você tenha essa linguagem igual, vocês vão divergir. Mas a divergência, ela pode ser saudável quando uma complementa a outra, né? Então, poxa, eu estou discutindo com o meu sócio que a gente deve fazer um investimento. Mas eu não quero fazer um investimento porque eu acho caro, né? Mas aí, de repente, o teu sócio ele tem um argumento que seja muito relevante e você pode somar com ele. Ou você pode concordar, pode discordar, e vocês vão entrar num acordo para chegar e fazer a coisa acontecer. E aí vale a pena, porque o conhecimento dele agregou a você, assim como o seu conhecimento pode agregar a ele, né? Então, basicamente, quando você olha para o seu sócio, seu futuro sócio, um pretendente a sócio, você deve perceber que essas 4 coisas que eu falei aqui para vocês, são relevantes. Agora,
Depois que você decidiu casar com essa pessoa, né? Casar dentro do negócio, digamos assim. Formou a sociedade, né? E vai acontecer os perrengues. Eu já citei isso anteriormente aqui nessa live, nesse vídeo. Eu já citei. Vai ter perrengue. E como você casou de papel passado, digamos assim, com o cara ou com a sociedade, com a sua sócia, com o seu sócio, algumas coisas precisam ser feitas para que esse casamento dê certo, né? E como qualquer outro casal, você vai ter que tomar atitudes, vai ter que fazer coisas para evitar que esse relacionamento se quebre em algum momento, né? Primeiro de tudo é você colocar tudo no papel. Fundamental, tá? Quando você coloca as coisas no papel, você tem como é que eu posso te dizer? Você tem um grande trunfo quando você entra numa discussão. As regras já foram colocadas na mesa. E isso é fundamental, porque o combinado não é caro em uma sociedade. Se as coisas foram colocadas antes no papel, tudo fica mais fácil. E eu acho que a principal coisa a se colocar no papel é definir responsabilidades e prioridades. Definir responsabilidade sob o ponto de vista de pessoal mesmo, né? Olha, eu sou um cara que mexo mais na parte estratégica do negócio, marketing. Então, a sua função vai ser contratar uma pessoa para fazer a parte de mídias sociais, ou você vai fazer a mídia social, né? Ah, não, mas você é mais para a área de ortodontia, mais para a área técnica, então você vai fazer a área técnica, né? Você vai fazer ortodontia. E de preferência que quando você coloque isso no papel, no que eu digo assim em termos de responsabilidade, que realmente você faça essas funções no primor que você se propõe fazer de fato. Porque se você não faz no primor, você vai ter a dificuldade, né? Então coloca no papel as responsabilidades, coloca no papel as prioridades. Quais são os nossos objetivos? Qual é o nosso plano de negócio? Porque aí vira uma Bíblia para você seguir dentro do seu negócio, né? E isso vai equilibrar o relacionamento. Se vocês são pessoas equilibradas, isso equilibra o relacionamento. Então você faz acordos, e esses acordos são oficiais. Num casamento, o contrato de casamento, né, digamos assim, ele é bem explícito para algumas coisas. Então você vê, quando todo mundo segue à risca aquele contrato, dá super certo, né? Tem altos e baixos, a gente se desequilibra às vezes, mas vai acontecer de você geralmente dar muito certo. E dentro disso também tem a necessidade de você discutir relação, fazer DR. Faz DR com o teu sócio. Conversa com ele, pô, cara, não tô gostando desse teu comportamento. Poxa, bicho, eu não tô sentindo bem. O que tu achas que eu posso fazer para melhorar o meu comportamento dentro da sociedade? Cara, como é que tu tá me enxergando como sócio? Vamos discutir isso aí? Porque a gente vai criando uma certa dificuldade de relacionamento à medida que a gente vai escondendo nossos sentimentos, a gente vai escondendo as nossas necessidades, e aí chega um momento que você chega na gota d'água e a briga vem. E como qualquer casamento, conversa nunca é demais, para você expor as suas dificuldades. E se as pessoas forem equilibradas, eu tendo a imaginar que se você quis fazer uma sociedade com uma pessoa, normalmente você escolheu uma pessoa equilibrada. Se a coisa for equilibrada, a coisa anda maravilhosamente bem quando você conversa. Vai ter um desencontro de ideia, vai ter uma ideia que pode magoar um ou outro, mas no final das contas vem a DR. E eu lembro que isso traz transparência, porque conviver em transparência facilita muito a rotina de uma sociedade, né? E aqui eu não estou dizendo, tá, que você tem que ser amigo da mulher, sobrinho, tratar o filho do teu sócio como sobrinho, não. Não está falando de cumplicidade de família, a gente está falando de cumplicidade. Você não precisa ser o melhor amigo da esposa dele, a sua esposa não precisa ser a melhor amiga da esposa dele, ou ela com ela. Nada disso precisa ser feito. O que precisa ser feito definitivamente é
cumplicidade, transparência. E isso exige muita flexibilidade de você. Você vai ter que ser uma vara longa, para quando tentarem te entortar, você não quebre. O seu sócio também precisa ter essa característica. Porque é aí que a gente vê quando as pessoas realmente conseguem viver em sociedade. Que é quando você passa pelos momentos de DR, passa pelos momentos que você tem alguma insatisfação, consegue conversar e arrumar um meio termo para encontrar o interesse que deve ser o mesmo do seu, mas um microinteresse, digamos assim, do seu sócio para tentar alcançar um objetivo. De repente o seu objetivo é mesmo, mas a forma que você propõe é diferente. Então às vezes vocês vão ter que ser flexíveis o suficiente para encarar essa situação. E eu tenho uma dica de ouro para você que pensa que sócio às vezes gera um tipo de problema, né? Existe uma figura que eu acho que é fundamental para qualquer sociedade, que é a figura do mentor. Vamos botar aqui um conselheiro. Então, é muito interessante, eu diria até importante, para pessoas que são sócias, elas terem um mentor, elas terem um conselheiro. Essa pessoa normalmente deveria ser, né, normalmente é uma pessoa que não vai tomar lado, não vai tomar partido, né, uma pessoa que não vai ficar batendo papo com o teu sócio e nem vai ficar batendo papo contigo. Mas essa pessoa talvez tenha um grau de conhecimento acima de vocês, ou numa linha de semelhante, mas que é isento do teu negócio, é isento de você, é isento do teu sócio. E essa pode ser a pessoa que consegue aconselhar vocês no momento de dificuldade. Essa dica é fantástica. Se você tem dificuldade de ter sociedade, ou você já tem um sócio e está encontrando dificuldade com ele, talvez seja importante ter um mentor, um conselheiro. Não vai pegar a tua mãe, nem teu pai, nem o pai dele, nem a mãe dele, porque normalmente pessoas pegam pessoas próximas. Tá vendo? Ele disse isso, mas não quero isso. Tu escutaste, ele falou, o que tu achas? Não é assim. De preferência tem que ser um sócio que agregue e que tenha compreensão para poder falar a mesma língua com você, e quando você tiver desencontro, você convoca um conselheiro para tomar a decisão de te ajudar, de ajudar vocês a de encontrar o caminho igual. A gente às vezes olha no entorno na tentativa de encontrar um sócio, né? E a gente acaba encontrando pessoas que são muito parecidas com a gente, né? E a gente se identifica, porque a empatia é isso, a empatia é sentir o que a gente sente, o que o outro sente. E é tão tentador, mas tão tentador ser sócio de alguém que é parecido com a gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse é o pior sócio que pode existir. Porque você tem que procurar pessoas que complementem as suas habilidades, que complementem as suas potencialidades, para que vocês sejam não um só, para que vocês sejam um só enorme, um só que tem um potencial de crescimento enorme, um só que pode agregar mais pacientes, um só que pode ajudar nas múltiplas tarefas que um negócio tem e que às vezes a gente não faz porque falta gente para ajudar mesmo. Então, a diversidade na sociedade, ela é talvez fundamental. Vou dizer de novo aqui. Claro que a confiança vem em primeiro lugar. Você precisa confiar na pessoa que você está se relacionando. A confiança quebrada, ela significa falta de respeito. E é natural que essas pessoas acabem se quebrando no meio do caminho. Mas, quando você se complementa com outra pessoa, fica mais fácil fazer o resto todo. Fica muito mais fácil. Então, busque pessoas que principalmente sejam diferentes de você no que diz respeito a habilidades e potencialidades, e principalmente façam tudo juntos num objetivo comum, num propósito comum, para a coisa dar certo. Tudo bem?
Agradeço todos. Estamos todos aqui. Então, eu espero ter feito você compreender que ter sócio, principalmente nesses momentos agora de crise que a gente vai passar, pode ser uma mão na roda para você agregar esses propósitos, para você agregar conhecimento. E mais do que isso, mais do que qualquer coisa, dividir sonhos, né? Dividir sonhos é muito importante. Porque eu escutei uma vez a frase do Raul Seixas, na verdade é uma música do Raul Seixas, eu vou tentar resumir aqui a frase, eu fiz uma versão compacta para não ter que cantar a música, porque eu canto mal pra caramba. O sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só. O sonho que se sonha junto é realidade. Então é mais fácil tornar realidade quando você divide sonhos. Lembrando para você que o mapa mental dessa live está disponível no link da descrição. Você vai poder baixar o mapa mental, não só dessa live, desse vídeo, mas também de todos os outros vídeos que a gente fez desde o início da quarentena. A pergunta agora que eu faço para você é: você acha que ter sócio é ruim? Coloca na descrição desse vídeo o que você acha. Se é bom ou ruim ter sócio. E o motivo por que você está falando isso. Tá bom? Agradeço a presença de vocês nas nossas redes sociais. Continuem seguindo a gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.